Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química na Ponta da Língua. Sou o professor Edivaldo. Hoje a aula número 12, Interações interpartículas. Uma aula para a segunda série do ensino médio. Bom pessoal, quando nós falamos aí na química de interações entre partículas ou forças atrativas, nós estamos falando das intramoleculares e das intermoleculares. Intramoleculares são forças atrativas que mantêm unidos os átomos. E intermoleculares são forças atrativas que mantêm unidas as moléculas. Beleza, pessoal? Nas intramoleculares, nós também chamamos elas de interatômicas. Nós já estudamos. São as ligações que nós temos entre átomos. São as ligações metálica, ligação iônica e ligação covalente. E que nós iremos estudar hoje são as forças intermoleculares, que ocorre o que mantém essas moléculas unidas. Nós vamos estudar 4 tipos: íon-dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e forças de dispersão de London. Essas interações entre partículas, elas possuem intensidades diferentes. É muito mais difícil você romper a ligação entre átomos do que você romper as ligações entre as moléculas, beleza? Ou seja, para romper as ligações entre os átomos, eu preciso de uma quantidade de energia muito maior. Então, as forças atrativas entre os átomos, elas têm uma intensidade muito mais forte com relação às intermoleculares. Tranquilo, né, pessoal? Então, o que mantém as moléculas unidas, entre essas forças que mantêm as moléculas unidas, também possui intensidades diferentes, sendo a ligação de hidrogênio mais forte, dipolo-dipolo com uma intensidade moderada e dispersão de London como sendo aí uma força atrativa mais fraca, quando eu estou dizendo entre as moléculas. Interações interpartículas. Vamos estudar primeiro a interação que se dá entre um íon com outro íon, beleza? Esse tipo de interação, elas ocorrem só em compostos iônicos no estado sólido. Por quê? As cargas semelhantes se repelem e as cargas opostas se atraem. Então, o que vai manter esses compostos unidos? São essas forças que ocorrem entre esses dois íons, beleza? De cargas opostas. Então, tenho aqui um íon que é o íon cátion, que interage com outro íon, que é o íon ânion. Então, essa atração, essas forças atrativas que ocorrem entre esses dois íons vão manter esses compostos unidos. Forças de interação íon-íon ocorrem em compostos iônicos sólidos, que vai manter esses compostos unidos. Interação íon-dipolo. Essa interação íon-dipolo são forças quando um íon ele está em solução, ele está dissolvido, ou seja, eu pego um composto iônico quando ele está dissolvido num solvente polar, numa molécula polar, esse composto iônico ele se dissocia num cátion e um ânion, beleza? Vou dar um exemplo para vocês aqui do cloreto de sódio. O cloreto de sódio, quando ele interage com a água, quando ele é dissolvido na água, a água é uma molécula covalente polar, beleza? Então ele é um solvente polar. Esse solvente polar ele vai interagir com esse íon. Esse solvente polar, no caso da água, ele tem dipolo. Esse dipolo ele tem a parte positiva e a parte negativa. Então, a parte negativa da água vai interagir com o íon de carga positiva, no caso aqui o sódio. E a parte positiva da água vai interagir com o íon de carga negativa. Beleza? Ou seja, esse dipolo, que é o dipolo positivo da água, vai interagir com o íon que tem a carga negativa.
beleza? Esse processo aqui na química nós chamamos de solvatação. Outra interação, que nós chamamos de ligação de hidrogênio, ou pontes de alguns livros, livros mais antigos, traz como ponte de hidrogênio. Mas nada mais é do que uma interação de polo, beleza? Só que é o extremo dessa interação de polo. Ela ocorre quando eu tenho um átomo de hidrogênio ligado ao átomo de flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, beleza? Então, para ocorrer essa interação, que é a ligação de hidrogênio, eu preciso ter um átomo de hidrogênio ligado ao FON, F, que é o flúor, o O de oxigênio, e ao N, que é nitrogênio, beleza? Vou explicar para vocês em cima da interação da molécula de água. A molécula de água é uma molécula covalente polar, então ela tem dois dipolos, o negativo e o positivo. O dipolo negativo interage com o outro dipolo positivo da molécula vizinha, beleza? Então essa interação entre as moléculas é chamada de interação de ligação de hidrogênio. Tranquilo, né, pessoal? Outro exemplo é o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico, eu tenho aqui o hidrogênio que está sendo ligado com o flúor, isso daqui é uma ligação interatômica, beleza? E que vai dar uma polaridade, vai formar dois dipolos, um negativo, que é o flúor, que é o de maior eletronegatividade, e o hidrogênio, que é o outro dipolo positivo, que é o átomo que tem a menor eletronegatividade, beleza? Então, a interação que se dá entre essa molécula, que tem um dipolo formado, com essa outra molécula, que também já tem um dipolo formado, ela é uma ligação de hidrogênio, porque eu tenho aqui o hidrogênio que está interagindo com o flúor, beleza? Então, essa ligação aqui é chamada de ligação de hidrogênio, beleza? Que vai manter essas moléculas unidas. Perguntaram agora no chat, eu vou responder já para vocês. Professor, mas elas ocorrem sempre de uma molécula com ela mesma? Não. Olha o caso aqui da formação do DNA, que mantém o DNA unido. Eu tenho aqui de um lado uma base, que é a adenina, que ela interage, que ela se liga, essa molécula chamada adenina, ela vai se ligar com a timina. E elas são mantidas aqui por uma ligação por duas, né? Na realidade, por duas ligações de hidrogênio. Então, tem a molécula aqui de adenina, ela tem um hidrogênio aqui, que ela vai interagir com esse oxigênio da timina. O nitrogênio aqui da adenina vai interagir com o hidrogênio da timina essas duas interações, então, são chamadas de ligação de hidrogênio. Então, eu posso ter moléculas diferentes fazendo ligações de hidrogênio. Beleza, pessoal? Está respondido? Vamos lá, então. O outro tipo de interação que eu vou passar para vocês é a interação que ela é chamada de polo-dipolo. Alguns livros didáticos trazem isso daqui como dipolo permanente e dipolo permanente. Beleza? Esse tipo de interação ela só ocorre em moléculas covalentes polares, beleza? Por quê, professor? Porque eu tenho que ter dois dipolos. Então, essa molécula tem que ter um dipolo e essa outra molécula tem que ter um dipolo, beleza? Então, são dois dipolos permanentes, beleza? Ocorre entre moléculas polares, onde a extremidade negativa atrai a extremidade positiva da molécula vizinha, ou mesmo também pode ocorrer com uma extremidade positiva que interage com a extremidade negativa da molécula vizinha. Então, quando ocorre dessa maneira, eu tenho uma atração, quando ocorre dessa maneira aqui, eu tenho uma repulsão entre as moléculas. Então, olha só aqui. Aqui eu tenho um dipolo formado, o dipolo negativo interage com o positivo. E do outro lado eu tenho aqui o dipolo negativo que vai interagir com o positivo. Beleza? Essa interação aqui no meio aqui é uma interação dipolo-dipolo. Ou pode ocorrer dessa maneira. Eu tenho aqui duas moléculas com o dipolo permanente formado. A parte negativa vai interagir com o outro dipolo positivo.
beleza? Então essa interação que eu tenho aqui é chamado de interação de polo, beleza? Vou dar um exemplo para vocês aqui em cima da molécula do ácido clorídrico. A molécula de ácido clorídrico, eu tenho o cloro ligado com o hidrogênio. O cloro eu representei aqui da cor verde, o hidrogênio eu representei da cor cinza, beleza? O verde é o dipolo negativo e o cinzinho aí é o dipolo positivo, beleza? Porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o que ocorre aqui? Essa atração que vai manter as moléculas unidas. Eu tenho aqui o dipolo positivo que interage com o dipolo negativo. Esse dipolo negativo vai interagir com o dipolo positivo. E assim sucessivamente, e vai manter essas moléculas de ácido clorídrico unidas. Isso eu estou dizendo quando eu tenho aqui ácido clorídrico, uma molécula de ácido clorídrico interagindo com outra molécula de ácido clorídrico, mas poderia ser com qualquer outro composto, sendo que ele tem que ser também dipolo-dipolo. Beleza, pessoal? Vamos para outra? Agora, pessoal, essa última interação entre partículas. Essa última interação entre partículas, eu chamo ela aqui de força de dispersão de London. Nos livros didáticos, eles trazem de um monte aí de uma variedade, não chega num consenso aí dessa interação. Chama força de dispersão de London homenagem ao físico Fritz Wolfmann London, beleza? Então, o que é essa interação? Essa interação ela ocorre entre uma molécula covalente apolar. Olha o que o aluno colocou no chat. Ó, molécula apolar, professor, não tem dipolo. Vou explicar aqui. Pessoal, ocorre o seguinte, como de fato a molécula apolar ela não tem um dipolo, beleza? Ela não tem dipolo formado. Ocorre que uma molécula, quando ela se aproxima de outra molécula vizinha, surge momentaneamente um dipolo, que nós chamamos de dipolo instantâneo, ou dipolo, alguns livros trazem como dipolo temporário. Beleza? Então a molécula ela não tinha dipolo, mas momentaneamente essa nuvem eletrônica ela vai induzir aí a formação de um dipolo que nós chamamos de dipolo temporário. Então a molécula ela fica com um dipolo em questões de segundo temporário, um dipolo negativo e um dipolo positivo. Ocorre o seguinte, que essa molécula ela se aproxima de outra molécula. Então ela tem um dipolo formado que nós chamamos de dipolo instantâneo, temporário, momentâneo. Esse dipolo vai induzir na outra molécula o aparecimento de um outro dipolo, que nós chamamos de dipolo induzido. Então, essa força de dispersão de London ela é conhecida também como uma interação dipolo instantâneo ou dipolo induzido, beleza? Porque uma molécula forma um dipolo instantâneo, um dipolo temporário nela, e esse dipolo instantâneo, esse dipolo temporário, vai induzir o aparecimento de um outro dipolo numa molécula também que também é apolar, beleza? Essa atração aqui é a mais fraca que ocorre, porque você precisa de pouca energia para você romper a ligação que tem entre essas moléculas. Então, elas são forças atrativas fracas, comparada com a dipolo-dipolo e com a ligação de hidrogênio, que é a mais forte. Beleza, pessoal? Isso ocorre em moléculas apolares, dispersão de London. Tranquilo, né? Identificou que a molécula é uma molécula apolar, a interação que está tendo entre ela é força de dispersão de London. Esse dipolo temporário, ele vai ser atraído pelo outro dipolo que foi induzido. E essa força que tem aqui, ó, entre essas duas moléculas é chamada de força de dispersão de London, ou interação dipolo instantâneo, dipolo momentâneo, dipolo induzido. Como é de costume, que eu sempre passo para vocês, 2 exercícios, hora de fazer e aprender. Explique quais as forças interpartículas que ocorrem entre as substâncias indicadas. Então, eu dei para vocês aqui 5
substâncias e vocês vão observar aqui quais os tipos de força, só colocar quais os tipos de força que ocorrem entre elas. Beleza, pessoal? Primeira coisa, olha o etano. Primeiro vocês vão pegar a molécula de etano, observar que tipo de interação que é. Ah, professor, é uma ligação covalente. Beleza? O hidrogênio ligando com carbono, ligação carbônica que é uma ligação covalente. Ocorre o seguinte, é uma ligação covalente apolar. Por que apolar? Esse hidrogênio neutraliza esse hidrogênio neutraliza esse hidrogênio neutraliza esse. Então tem um momento de polar resultante igual a zero, molécula apolar. Se é uma molécula apolar, que tipo de interação que eu tenho? Acabamos de estudar, né? O B, eu tenho aqui a amônia. A amônia, a fórmula estrutural dela é aqui. Ah, professor, aqui também é uma molécula covalente, só que aqui é uma molécula covalente polar. Se é uma molécula covalente polar, pode ocorrer dois tipos de interação. Ou ela vai ser uma ligação de hidrogênio, ou vai ser uma dipolo-dipolo. Com vocês agora, vocês que vão anotar aí para o professor e tentar justificar por quê. A C, eu tenho bromo. O bromo está ligando com outro bromo, beleza? Momento de polar igual a zero. Então aqui é uma molécula apolar. Se essa molécula de bromo for ligar com outra molécula de bromo, que tipo de interação que eu vou ter? Beleza? Lembrando, molécula covalente apolar. A D, eu tenho cianeto de hidrogênio, beleza? Ou gás cianídrico aí. Também é uma molécula covalente. Se é uma molécula covalente, ela é uma molécula covalente polar, porque eu tenho uma diferença de polaridade. Se ela é polar, pode ser de dois tipos de interação, ou ela é ligação de hidrogênio, ou ela é ligação de polo-dipolo. Com vocês vão anotar aí para o professor justificar. E aí, eu não tenho aqui uma molécula. Eu tenho aqui um composto iônico. Eu tenho aqui o sulfato de cobre, beleza? O sulfato de cobre, ele tem o íon cobre e o íon cobre que é o cátion, e ele tem o ânion, que é o SO4, e um íon ânion, beleza? Se ele interage, o sulfato de cobre com ele mesmo, vai interagindo formando um composto, vai formando um cristal, que tipo de interação que eu tenho aqui? Beleza? Vocês anotem e deixem aí para o professor. E a última aí, que não vou ajudar dessa maneira, não vou ajudar mais, que na outra eu já ajudei demais, determina a opção correta. Beleza? Aqui eu quero que vocês vão colocar a opção correta e tenta justificar aí para o professor. Beleza? Então tem a alternativa A, as moléculas de água apresentam geometria linear, ligações covalentes polares entre seus átomos e a interação intermolecular do tipo ponte de hidrogênio. Beleza? Tem um errinho aí. Não podia falar, né, que era correto. Bom, vamos para 2. As moléculas do metano, CH4, apresentam geometria tetraédrica, ligação covalente a polares entre seus átomos e interação intermoleculares do tipo ponte de hidrogênio. Vamos para C. Eu não vou achar o erro para vocês, não, senão depois vocês ficam muito mal acostumados. Vamos para C agora. As moléculas de dióxido de carbono, CO2, apresentam geometria linear, ligações covalentes, polares entre seus átomos e interações intermoleculares do tipo força de dispersão de London. Beleza? E a D, a molécula de amônia apresenta geometria octaédrica, ligação iônica e interações intermoleculares do tipo força de dispersão de London. Pessoal, eu deixo na mão de vocês, é com vocês aí, façam um exercício e enviem para o professor. Beleza? Tamo junto.